Fala galera, beleza? Se vocês querem ver vídeo todos os dias da semana, peço para que vocês se inscrevam no canal. Nos ajude a monetizar o canal chegando aos 1.000 inscritos para ter mais conteúdo todos os dias. Peço essa ajuda para vocês. Grande abraço e bora pro vídeo. Boa noite a todos. Eu e minha esposa Elaine havíamos acabado de alugar uma casa por um preço bem baixo. Estávamos passando por um momento difícil em nossas vidas. E ao aparecer essa oferta, nos pareceu uma boa oportunidade para começar uma nova vida. Nosso filho, assim que viu a casa, começou a pular de alegria. Fizemos toda a mudança, nos instalamos e hoje já estamos vivendo nossa primeira semana nessa casa. No início, parecia tudo normal para nós. Não havia nenhuma anormalidade. E tudo estava indo bem como nosso filho, até as próximas semanas seguintes. Conforme os dias foram se passando, eu e minha esposa começamos a escutar sussurros estranhos de madrugada. Sem saber a origem, não podíamos simplesmente levantar no meio da noite devido ao medo de Elaine. Entretanto, os sussurros começaram a se tornar frequentes. Então, já cansado disso, me levantei de minha cama para ir descobrir de onde estavam vindo esses tais sussurros. No começo, pensei que alguém poderia ter invadido a nossa casa. Porém, ao chegar no quarto do nosso filho, vi uma cena que jamais sairá da minha cabeça. Meu filho estava olhando para a parede, enquanto ele conversava com algo semelhante a uma pessoa que não havia como enxergar, devido à escuridão. Essa pessoa era alta e possuía uma voz bem grossa. Meu corpo tremia e o coração acelerado fazia com que minha respiração ficasse mais acelerada. E eu chamei a atenção do meu filho, chamando ele. E ele respondeu: "Oi, papai. Por que você está assustado?" "Filho, com quem você estava conversando?" "É um amigo." "Bom, ele disse que seríamos amigos." E após este dia, alertei Elaine sobre o ocorrido. Estávamos atentos aos comportamentos estranhos que o nosso filho vinha apresentando para nós. Ele começou a falar sozinho, e no meio da noite começamos a escutar passos nas escadas, vindo em direção ao nosso quarto. Mas ao olhar para a porta, não havia ninguém. E tudo foi piorando. Risadas ecoavam pela casa, e um grunhido animalesco parecia vir do porão. Nenhuma noite nós tínhamos paz. Toda noite era sempre um tormento. Até chegar o dia 24 de maio de 2005. Este foi o dia em que perdemos o nosso filho para as trevas daquela casa. Estava óbvio que havia algo maligno vivendo ali, e nosso filho estava agindo estranho desde então. Seu comportamento mudou drasticamente. Seu olhar frio e sua expressão vazia nos deixavam paralisados. Não sabíamos como reagir. Então, apenas íamos obedecendo suas demandas. Minha esposa sempre me alertava que este não era o nosso filho. "Não, não é", eu respondia. "Será que deveríamos chamar algum padre? Tudo isso que está acontecendo não é normal. Podemos perdê-lo se não fizermos nada, meu amor." E minha esposa concordou. Porém, nosso filho não deveria saber. Deveríamos agir escondidos dele. No dia seguinte, fui até uma igreja da região e expliquei minha situação ao padre. O padre deu um suspiro, dando início a uma história obscura daquela casa.
Parece que foi palco de muitos assassinatos e magia negra. Acreditam que as entidades que habitam esta casa são as que libertaram através de magia negra, e aqueles que morreram são os sussurros que ouvimos durante a noite. Todos presos naquela casa onde o mal é o dominante. Mas, padre, por favor, nosso filho. Algo ruim está dentro dele. Nos ajude. Eu fiquei questionando ao padre. O padre colocou suas mãos calmamente sobre meus ombros, dizendo que faria o possível para salvar meu filho das trevas. Disse que hoje à noite iria nos visitar e ver como estava a situação da casa. Eu voltei para casa, recebendo o olhar vazio de nosso filho. Parecia que ele sabia onde eu estava. Seu sorriso começou a me dar calafrios. Elaine estava preparando o banho dele, enquanto eu fazia o jantar. E logo à noite havia chegado, e a campainha tocou. Vou até a porta para atender, e vendo o padre que havia prometido nos ajudar, e nos cumprimentamos. O padre ficou olhando em volta da casa com seu crucifixo. Ele também carregava uma Bíblia debaixo dos braços e uma maleta na mão esquerda. Rapidamente, escutamos alguns sons pelas escadas, e ao olhar para as escadas, vimos o meu filho, com o corpo todo torto, descendo os degraus. Parecia a menina do filme do Exorcista, literalmente. Isso me deixou totalmente aterrorizado. E o padre logo começou a mostrar seu crucifixo para o nosso filho. Quando o padre viu essa cena, ele logo disse para pegarmos uma cadeira para prender o nosso filho e começar o exorcismo, pois a entidade que o possuía tinha muita obsessão e uma imensa raiva. Ela queria dominar o corpo do garoto para vir ao nosso mundo. Como o padre disse, tentamos o prender na cadeira com muita dificuldade. Aquela coisa gritava muito, estourando todos os vidros da casa e abrindo as janelas de todos os ambientes. A entidade usava o corpo de meu filho, girando a cabeça para trás e rindo como se estivesse se divertindo. O padre deu início ao exorcismo, e tínhamos que fazer tudo o que ele pedisse. Eu vi o nosso filho gritar. Vi aquela coisa falar através dele em uma língua que desconheço. Ouvi também ele ofender a mim e a minha esposa, dizendo que ambos iríamos morrer esquartejados aqui nessa casa. Olha só, o padre tentando salvar um dia, virou super-herói? Disse aquela coisa dando risada. O padre ficou lendo os versos da Bíblia, enquanto pedia para nós repetirmos algumas partes e rezar algumas orações. A entidade parecia estar ficando cada vez mais incomodada com as leituras. Ela se contorcia e berrava, dizendo que mataria todos nós. Novamente, ao gritar, quebrou e afastou todos os móveis da casa. Os sussurros ficavam cada vez mais fortes. Eu podia escutá-los gritando, implorando por liberdade. O mal ainda estava habitando aquela casa, trazendo escuridão às almas que ficaram presas após terem sido assassinadas ali. Tudo terminou bem. Parecia que finalmente nosso filho estava de volta. Seu corpo frágil estava cansado e todo ferido. Então colocamos ele para dormir. No entanto, não sabíamos que o mal jamais iria embora. Eu sentia algo dentro de mim, algo maligno. Isso queria sair. Isso rasga meus órgãos como se fossem lâminas. Sangue começou a sair pela minha boca, enquanto podia enxergar o padre rezando e novamente lendo os versos da Bíblia. Só que agora para mim. E eu em minha cabeça os estava escutando. Os estava vendo. Ele me disse muitas coisas. Dentre elas, o poder imenso que eu teria se eu deixasse dominar meu corpo. Eu poderia ficar com a minha família para sempre, caso aceitasse. E eu, desesperado, aceitei. Vendo e escutando o demônio na minha cabeça, ele começou a me atormentar incessantemente. Agora que meu corpo estava quase dominado,
Ele queria dominar a minha mente, me atormentando. Pareciam horas que ele ficou na minha cabeça. Ele fez várias propostas, me prometendo mundos e fundos. Ele me prometeu que eu poderia ficar com meu filho e com a minha esposa, se eu cedesse o corpo para ele, e que a dor que eu estava sentindo simplesmente sumiria. Ele me ofereceu poder, dinheiro, disse que eu poderia ser a pessoa mais prestigiada daquela cidade. Porém, nada disso encheu os meus olhos. Eu queria apenas ficar com a minha família. Notando isso, ele me ofereceu que eu teria o tempo suficiente para ficar com a minha família, vendo eles. Dito e feito. Não aguentando mais aquela dor, eu aceitei com que aquele demônio me possuísse. Agora, ele dominava o meu corpo e minha mente. Assim que ele tomou controle sobre o meu corpo, ele primeiramente matou o padre e me fez assistir à morte de meu filho e da minha esposa. Uma morte tão horrível e grotesca que me fez gritar. Simplesmente, essa coisa esquartejou o meu menino. Eu vi ele usar o meu corpo para consumir a carne dele. Isso me destruiu por dentro. Isso destruiu a fé que eu ainda tinha. Eu vendi o meu corpo e a minha mente ao demônio. Eu não estava acreditando que eu realmente fiz isso. Não mereço perdão nem salvação. Eu mereço viver com isso. E virei essa cena muitas e muitas vezes. Afinal, ele faz isso comigo. Ele faz com que eu veja, todos os dias eternamente, a morte da minha família. Essa é a minha história. Acredite se quiser. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like, por favor, se inscrevam no canal. Se vocês quiserem ver o canal crescer ainda mais e postando mais vídeos, se inscrevam e me ajude a crescer ainda mais aqui no YouTube. Até mais!